gente, agora que eu percebi que eu vou ter que provar tudo, o André vai mostrar aqui pra gente como que faz o molho tarê. É isso mesmo, André? Isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o molho tarê. Muitos chamam de tarê, tarê. Não tem um nome certo aí, mas é um molho também muito gostoso. Ele é bem associado ao molho shoyu. Digamos que ele é um molho shoyu adocicado. Você já viu aquele molho que às vezes serve mesmo em restaurante, um molho shoyu, só que ele é mais grossinho? Ele é mais denso? Acho que sim. Com certeza você já viu. Quando você sentiu o gosto, você vai falar assim, eu já comi isso. Eles usam muito também no yakisoba. Então aquele macarrão com legume, eles usam muito o molho tarê. E eu vou explicar um aqui que a gente compra pronto, igual eu falei. E logicamente que agora a gente está começando a esquentar aqui a cozinha e vamos preparar um molho tarê, direto aqui para vocês com passo a passo. Lembrando, a receita está aqui embaixo. Se quiser seguir, basta baixar a receita e acompanhar a gente junto com o passo a passo que a gente vai fazer. Beleza. E aí, então, esse molho, geralmente, a gente come em que momento? Assim, é separado das peças ou no preparo mesmo ali? Boa pergunta, Kézia. Eu gosto muito de usar o molho tarê, principalmente em alimentos fritos. A gente vai ver que a gente vai ter alguns alimentos ali fritos que são muito saborosos, os hots, né? Que são os famosos hots, que eu gosto de usar. Eu gosto, minha opinião, não tem um jeito certo, eu vou ensinar isso até na apresentação, de colocar em cima depois da fritura. Você fritou, serviu no prato e coloca um pouco em cima. Eu tô até me lembrando aqui Você como tá é que é a lembrando. fritura, como é que Porque acontece, como ele é um pouco mais denso, ele solta um pouco com a fritura, com o prato quente. Então fica muito saboroso, ele infiltra mesmo E na comida. Você assim, desenhar mais, né? Assim, Exatamente, porque aquele. o molho shoyu é bem mais líquido em relação a ele. Exato, já viu aquele que tem aqueles riscos assim em cima? É isso que me vem na cabeça. A gente vai ter uma aula de decoração e eu vou decorar com o molho tarê. Primeiramente, é um molho barato, é um molho que você paga em média 12 a 17 reais, dependendo da marca. Você pode comprar ele pronto e se você for ver ele pronto, olha como que ele tem a densidade. Até para descer, né? Ele é muito denso, entendeu? Ele é bem denso, que ele é uma mistura, nada mais é do que açúcar com molho shoyu, certo? Outra coisa muito especial para o molho tarê também, além dos fritos, são yakisoba, igual eu falei. Que vocês vão ganhar aí no bônus, no módulo bônus, como fazer aquele yakisoba gostoso, com aquele temperinho, com legume, com carne e tudo mais. Então, se você tem a praticidade, quer praticidade, compra no mercado ou qualquer lugar um molho tarê. Mas sabe qual que é a dica? Não compre e faça o seu. Porque fica muito mais gostoso. Eu vou deixar você experimentar aqui, como sempre. Gente, esse é mais gostoso, esse tem muita açúcar, pode ficar tranquila. E a gente vai fazer um aqui direto do zero com passo a passo. Okay. Lembrando, já baixa a apostila para seguir a gente, né, Kézia? Direitinho. Pra saber também o que você vai precisar, né? O que você vai precisar e tudo certo. Também em casa. A gente vai precisar de nada mais nada menos que açúcar refinado. Então a gente vai ter um açúcar refinado. Eu coloquei aqui, mas a gente vai ter um medidor, porque eu vou passar a medida. Quer já puxar minha orelha aqui para dar a medida certa para vocês. E o molho shoyu, certo? Nada mais do que isso. O vinagre a gente não vai usar, apenas para limpeza. Então a gente deixou ele até aqui separado. E uma frigideira, pode ser feita uma panela também, a gente vai fazer na frigideira, porque a gente vai fazer uma quantidade menor, né? Que é para demonstrar. E a gente vai simplesmente colocar aqui a frigideira no fogo. Deixar aqui bem posicionado. E exatamente um por um. Quase tudo na comida japonesa você vai ver que é um por um, um por meio, um por um. Okay. Quase tudo vai ser essa medida. Vamos lá então. Você vai colocar uma medida de molho shoyu. Pega um copo medidor aqui, gente. Eu vou colocar 150 ml. Que vai dar aproximadamente 150 gramas também. Certo? Aproximadamente. Mas a medida que eu falo um por um, Kézia, se você não quiser usar o copo medidor, é sempre um copo de shoyu para um copo. Xícara, eu uso uma xícara de açúcar. Exatamente. Um por um que eu falo é a mesma quantidade. Tá. Não só a mesma miligrama ali, é a mesma grama. Show. Então, um tanto assim que seria... Nesse caso, a gente usou 150 ml. 150 ml. Então, você pode colocar na frigideira. A panela tá quente, viu? Nossa, aqui já tá bem quentinha. Agora a gente vai pegar açúcar refinada, tá, gente? Já coloquei aqui que tá numa bandejinha.
e vai colocar a mesma medida. Aqui eu vou deixar fora do fogo, porque tem que ser os dois ingredientes juntos, a gente já estava com a trempe quente. Vai me ajudando aí, Kézia, da 150 para 150. A mesma medida, a mesma quantidade. Aqui tem que colocar mais um pouquinho para dar certinho. Mesmo 150 aqui, ó, a mesma quantidade. Não estamos falando de gramas, de ml, tá, Kézia? É de quantidade. Então, se for um copo de shoyu, um copo de açúcar. Pode despejar e começar a misturar. Eu gosto sempre de deixar em fogo baixo, tá? Deixa em fogo baixo e deixa chegando aos poucos e pode misturando. Outra coisa, Kézia, sabe por que a gente usou açúcar refinado? Não. Açúcar refinado ele é muito mais fácil de diluir. E depois, quando ele endurece, ela não fica talvez aqueles cristais. Você vai ver que durante todo o curso, a gente vai usar, quando for precisar de açúcar, vai ser açúcar refinado. Mas, se você não tiver, né, o açúcar refinado, pode ficar tranquilo que o açúcar normal também atende, só vai dar um pouco mais de tempo. O cristalzinho fica ruim, né? E também talvez você pode bater o açúcar. Pode bater, uma boa ideia. O que você pode fazer é bater no liquidificador, tá, gente? Açúcar cristal no liquidificador, que ela fica açúcar refinado aí, vira um pozinho. Isso. Boa ideia. Aqui você vai mexendo, não tem mistério nenhum, mexe bem. Não é difícil não, gente. Até ele ter uma textura mais grossa. Olha como que tá bem líquido aqui ainda, ó. Então deixa ferver e mistura bem. Pode até deixar o fogo mais baixo um pouco. E lembrando, Kézia, ele tem que ficar numa textura grossa, mas também não muito grossa, sabe por quê? Acontece que quando ele esfria, ele fica mais grosso ainda. É isso que eu ia perguntar até. Acaba que quando ele esfria, se você deixar ele muito grosso, ele vira uma geleia mesmo, uma pedra. Então qual que é o ponto, assim, mais ou menos, que a gente O ponto é ele ver ficar mais grossinho, ó, já está engrossando. Ele está bem líquido, mas ele já está um pouquinho mais grosso. Daqui a pouco ele começa a reduzir e começa a chegar numa textura ideal. Porque ele reduz a água, né, do molho shoyu e a açúcar vai permanecer e ela vai deixar um pouco mais melado mesmo, um melaço mesmo. Ele é bem gostoso. É isso que eu falei, é como se fosse uma textura de um melaço, né? Assim. Exatamente, fica muito gostoso, é um molho que eu uso muito. Então depois de 5 a 7 minutos passados, a fogo baixo, ele vai ficar com uma textura mais... Olha só, Kézia, como já consistente. Né? Lembrando que não pode deixar chegar muito. Não pode deixar muito no fogo por dois motivos. O primeiro é que ele pode cristalizar por causa do açúcar. E segundo, quando ele esfriar, ele vai empedrar. Então ele não pode chegar mais que isso. Ó, tá soltando da panela. Ele vai ficar muito duro, né? Ó, se ficar mais do que o tempo que precisa. Exatamente, ó. Ele não fica tão denso, mas você vai ver que daqui a pouquinho, quando ele esfriar, ele já vai ficar bem mais... resistente mesmo, a resistência dele vai ser muito maior e esse é o ponto ideal para você desligar e tirar do forno. E certo? Aí depois deixa chegar no ponto. Depois deixa chegar mais um pouco, deixa esfriar, ele vai chegar no ponto ideal. Agora a gente vai colocar aqui numa tigela bem pequenininha, só para a gente deixar esfriar mais rápido, para mostrar como que é o gosto dele. A Kézia vai experimentar e eu também vou estar experimentando. Como que é o gosto dele. Um pouco mais gelado, né, Kézia? Um pouco mais frio, porque senão você vai queimar a língua aí. Gente, não quer isso. Vamos ver que ele está bem mais denso. Enquanto isso, a gente vai deixar a nossa panela esfriar aqui, que daqui uns 2, 3 minutinhos eu vou mostrar para vocês como que vai estar a textura. Dele pronto, né? Frio já. Dele pronto, mais frio. Pode experimentar. Ele é bem docinho. Bem docinho, né? Bem denso. Tipo você vê que o meu até agarrou, ó. Já ficou, Ele nem tá saindo porque ele já ficou bem grossinho. Tem um gosto do sakura, né? Lembra muito o sakura,
mas lembra Mas assim, ele o açúcar mais é bem forte, ele é bem doce mesmo. bem doce. Então é um molho super prático de fazer, um molho super rápido, não tem mistério nenhum, a mesma quantidade de açúcar para a mesma quantidade de molho shoyu. E é um diferente, porque o molho shoyu é muito líquido, esse fica mais denso e mais docinho, para quem gosta de E ele, já né, doce. possivelmente vai ficar bem mais saboroso aí Do que o esse comprado. totalmente pronto. O comprado ele não tem esse sabor todo, sabe? Ele é mais industrializado. Então recomendo que você faça em casa, você já vai ter o molho shoyu, você vai ter açúcar também. Vamos só colocar aqui um pouquinho, André, para eles verem também a textura que é. Ó, ele é pronto já. Ele como se fosse um melaço mesmo. Como se fosse um mel Como se mesmo, fosse- né? É uma cobertura de sorvete, né? Que a gente vê e é bem. Bem denso. É, Quer experimentar desse pra você falar qual que teve o gosto melhor? pode ser. Gente, é bem diferente, tá? Mesmo, muito diferente Muito do diferente. feito em casa, né? Qual que é mais gostoso? O feito em casa, com certeza absoluta. Eu falei que O gosto vocês não aqui investem. Ele é docinho também, mas o doce é um pouco diferente, o gosto mesmo. Gostei bem mais do feito ali em casa. É isso, pessoal. Esse é o final do nosso molho tarré. Olha essa textura, como ficou incrível. E aposto que o de vocês aí de casa também tenha ficado. Tome cuidado, use assim que você realizar o processo. Deixa esfriar só um pouquinho e sirva ele ali no seu frito bem morninho. Porque quando ele esfriar, quanto mais frio ele tiver, mais duro ele vai ficar, tá, Kézia? Então sirva ele bem morno, porque depois a tendência é só engrossar mais. Então, alguns pontos aí que, né, talvez a gente deve se tentar é fazer com fogo baixo. Fogo baixo, Quantidade 1 para 1. 1 para 1, vamos deixar a receita aqui embaixo. E também esperar o ponto final mesmo dele, é depois que esfriou um pouquinho, né? Ele morno ali. É como se fosse um brigadeiro, vamos dizer, né? O brigadeiro a gente Exato. chega ali no ponto e depois o ponto real que a gente quer ele mais durinho é depois que ele esfriou um pouco, né? Isso aí, Kézia. Já tá sabendo, já tá preparando o tarri aí. Vamos para a próxima aula que tem muita coisa pra gente aprender ainda.